muita gente acha assim, eu sou extremamente capaz, logo todo mundo vai procurar o meu perfil e eu vou, né, surfar na onda das oportunidades. Não acontece dessa forma. Fala, brother. E aí, Rickson, tudo bem? Fala aí, fala a tua história aí. Conta um pouquinho pra gente. De onde você veio, onde você está, por onde você passou. Tá bom. Fala aí, compartilha conosco aí tua experiência. Tá bom. Bom, apresentar um pouquinho aqui, né, de toda a minha experiência profissional. Eu quero primeiro te agradecer aí por fazer essa live comigo aqui. Eu acho que vai ser muito importante, né, para a gente trocar essa ideia aqui, mostrar um pouquinho também, né, dicas que são relacionadas à aceleração na recolocação do emprego. Bom, eu tenho 10 anos de experiências com a área de RH. Eu trabalhei em consultoria de RH por muito tempo e atualmente eu sou sócio da Plural. A Plural é uma consultoria de RH localizada aqui no Rio de Janeiro e trabalha com recrutamento profissional e trabalha com recolocação também. Eu também sou criador do programa Novo Emprego, né, um programa de aceleração para as pessoas que buscam realmente uma oportunidade no mercado de trabalho ou fazer transição de carreira e muitas vezes não sabem como começar ou não sabem se o perfil delas está adequado ou não ao que os recrutadores estão procurando. Então, acredito que com toda essa experiência que eu tenho, eu venha conseguir ajudar aí algumas pessoas que realmente têm esse interesse na busca pela recolocação, né? Tão sonhada a recolocação. Que hoje em dia tá difícil, né? O pessoal tá meio que mudando a forma de trabalho, tá migrando pro home office, então tem todo um complicativo agora para o pessoal realmente conseguir essa recolocação. Então, visando essa mudança de cenário, como é que você vê hoje essa questão da recolocação do pessoal que já está há um tempo sem trabalho e tal? Teve muitas perguntas relacionadas a isso também, assim. Trabalhei muitos anos em determinada empresa e saí, e agora? O que eu faço? Então, tem muita coisa relacionada a isso, o que o pessoal pode fazer, né? Realmente o que você falou faz todo sentido, né? O mercado de trabalho, ele hoje apresenta uma taxa, né, que está bem alta de desemprego. Hoje a taxa está mais ou menos 12,5 milhões de brasileiros estão em busca de uma recolocação profissional. O que é mais conflitante? É que no próximo trimestre, agora, a gente vai ver essa alta significativamente aumentar. No caso, esse desemprego ele vai chegar aí na casa dos 14 milhões, está a projeção. E isso realmente é muito complicado porque o mercado ele entra numa projeção negativa. Obviamente, no quarto trimestre ele diminui por conta das épocas festivas, das vagas temporárias, e isso melhora bastante o cenário brasileiro. Mas aí vem a pergunta: estou há muito tempo fora do mercado de trabalho, não consigo me recolocar, recebo muitos nãos, o que é que pode estar acontecendo comigo? E para isso também existem várias respostas, né? Eu acho que é a soma de uma série de ações que o profissional, a pessoa precisa tomar para que ela possa chegar ao tão esperado sim. Então, muita gente não sabe, por exemplo, Wilson, primeiro, qual cargo quer ocupar. E aí não adianta você, por exemplo, ter toda uma vivência profissional, uma experiência profissional em determinado segmento e do nada você querer ir para um cargo que você nunca trabalhou. Se você não tiver as qualificações e as competências necessárias, dificilmente você vai ocupar aquela vaga. Então essa é a primeira questão que eu pondero e oriento para todos os meus assessorados. Qual é o cargo que você quer ocupar e faz sentido para você? Você tem as qualificações e competências necessárias? Porque se não tiver, muito provavelmente você vai se frustrar com o tempo, né? Então esse é um ponto de total relevância. Aí você vai perguntar, poxa, mas é só isso? Não, não é. Se você não tiver um bom currículo, se você não tiver se preparado fortemente para uma entrevista de emprego, ou se você não souber onde estão as vagas, por exemplo, você faz um excelente trabalho no Vagas PE de poder divulgar as mais diversas vagas no mercado de trabalho. Isso ajuda muito e até te parabenizo pela ação. É muito bacana você ser esse multiplicador, né, das oportunidades. Então, as pessoas precisam saber aonde as vagas estão, como é que elas podem se projetar
E quais são, por exemplo, os métodos para esse tipo de projeção? Então, no início eu foquei mais em vagas em Recife, vagas em Pernambuco. Só que eu vi que começou a aparecer seguidor de São Paulo, Minas Gerais, Bahia. E aí eu disse, por que eu não vou compartilhar com esse pessoal também? E muitas vezes tem pessoas de Pernambuco que querem morar em São Paulo, querem uma vaga na Bahia, Minas Gerais. Então, eu decidi que também vou compartilhar para outros locais também, não só Pernambuco. Entendeu? E assim, em relação a essa questão da pessoa não estar qualificada, é por isso que eu também compartilho alguns cursos aí que o pessoal pode fazer para ele se capacitar, ele tá mais apto ali para uma vaga. Muitas pessoas não sabem nem para onde vai o Excel. Então, é importante você aprender sobre Excel, aprender as ferramentas de informática básica, porque isso aí vai ser determinante para a sua recolocação. Muitas vezes tem processo seletivo que tem teste lá, na hora. Você diz que, por exemplo, tem inglês avançado, tem inglês fluente, aí vai fazer uma entrevista em inglês e não sabe falar inglês. Mentiu, entendeu? É muito melhor você se capacitar e ir lá realmente responder à altura, né? Por exemplo, eu sei falar inglês, vamos conversar agora? E começar a conversar e levar a entrevista ali para o seu lado e não ficar acuado, só que teve todo um trabalho por trás, né? Você se preparou para poder estar ali. Então, acho que é por aí. O que você falou faz todo sentido. Apesar de todo esse cenário que está negativo, existem oportunidades, obviamente. Elas não vão deixar de existir. O mercado, né, a economia, ela precisa gerar. E como é que a economia gira? Dando oportunidade para que as pessoas possam fomentar resultado para as empresas, né, para as organizações. Nem todo mundo consegue empreender e, obviamente, quem não consegue empreender, muitas vezes, ou não quer empreender, opta por trabalhar para quem quer fazer isso. Então, a ideia do negócio precisa-se ter oportunidade para quê? Para que as pessoas possam, né, gerar resultado para as empresas e fomentar a economia. Mas a gente também tem um outro agravante, e você falou tudo. A gente, apesar de toda a situação, a gente ainda tem uma escassez de mão de obra qualificada. E isso é muito impactante, porque as oportunidades, de fato, elas existem. Mas será que aquela pessoa que tanto quer um emprego, se ela não tivesse um Excel, se ela não tivesse uma fluência em outra língua, se ela não tivesse uma capacitação específica, né, que é exigida muitas vezes por aquela determinada vaga, ela poderia ser aprovada? Então, de um lado da moeda, as empresas ainda oferecem as oportunidades. Do outro, cabe à pessoa, ao profissional, se tornar cada vez mais capacitado para aquela vaga. E a gente tem, com toda essa situação atual, a gente tem uma coisa muito positiva, né? A gente vive uma era de facilidades de cursos online, inclusive muitos certificados já, que dão acesso a milhões de pessoas. Então, na minha época, por exemplo, quando eu comecei minha carreira, eu tive que ir ao local para poder fazer o Excel avançado, para poder receber a certificação. Hoje em dia, quem quiser fazer um curso de Excel, consegue por um valor muito mais acessível, consegue certificação e consegue aprender, inclusive. Então, e até de graça também, tem aula no YouTube também, pô. Você vai lá, vê as aulas e começa a treinar em casa e assim vai, né? Só basta querer, né? Assim, o primeiro ponto é você querer fazer. Então é isso, assim, o pessoal pode colocar desculpa que não tem dinheiro para fazer um curso, ok, mas não tem conexão para a internet? Vai lá no YouTube e procura, pô. Começa a aprender, começa a desenrolar aí, ó. Tem um monte de plataforma que tem curso gratuito também, tem Fundação Bradesco, tem um monte aí, tem Senai, tem... FGV. Só não se capacita quem não quer. FGV, tem várias. Então, aqui também eu compartilho o curso gratuito também, e assim vai. É por aí. O que eu vejo muito, tá, Rickson? A gente parte desse pressuposto de precisa se capacitar. Obviamente, você hoje só se torna acessível àquela determinada oportunidade se você já tiver com o mínimo de qualificação técnica, né, para poder assumir aquela vaga. Mas, beleza, tem vagas hoje que não precisam, né, desse nível de capacitação, né, esse nível de tecnicidade. Porque a gente divide em vagas operacionais, vagas administrativas, técnicas, de especialista e de gestão, né? As vagas operacionais,
você não precisa ser um cara extremamente capacitado ou qualificado. O que você tiver é vantagem, né? As demais vagas, à medida que você for estabelecendo um crescimento hierárquico, né, construindo a tua carreira profissional, obviamente vai sendo mais exigido, né, cada vez mais, não somente a experiência prática, mas a qualificação e a capacitação através de cursos para que você consiga galgar cargos ainda maiores. Mas aí tudo bem, você pode ser um cara capacitado, você foi lá, você fez o dever de casa e não somente fez os cursos online, mas você fez uma pós-graduação, você fez uma graduação, pô, bacana. E como é que está o resto? Né? Porque não só depende de capacitação e qualificação. Muita gente acha assim, eu sou extremamente capaz, logo todo mundo vai procurar o meu perfil e eu vou, né, surfar na onda das oportunidades. Não acontece dessa forma. E você não pode ficar somente engessado. À medida que você também é proativo para se capacitar e se qualificar, você tem que utilizar essa mesma proatividade para poder você se engajar no mercado de trabalho, você criar notoriedade. E aí é uma coisa que eu bato fortemente com todos os meus assessorados no programa.